começo. Queria botar aqui uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. A Paula pergunta o seguinte, Coronel, você acha que a OTAN está provocando uma terceira guerra mundial? O que você acha que ela quer dizer com essa colocação? Não, não acho, não. Ela está se referindo à famosa crescimento da OTAN em direção à Rússia, né? Em direção ao leste. É verdade que a OTAN se expandiu em direção ao leste. E é verdade que os russos têm razões históricas para temer uma invasão. Os russos foram invadidos no século XVII pela Polônia, foram invadidos no século XVIII pela Suécia, foram invadidos no século XIX pela França de Napoleão, foram invadidos 2 vezes no século XX, nas 2 grandes guerras. Então, os russos têm razão de temer uma invasão. Naquele livro Prisioneiros da Geografia, o Tim Marshall diz que se a gente somar as guerras da Crimeia, os russos combateram na planície central da Europa desde a época do Napoleão até hoje, uma vez a cada 33 anos. Isso significa que numa geração de militares, familiar de militares, como a minha, por exemplo, o meu avô teria combatido numa guerra, meu pai teria combatido numa guerra, eu teria combatido numa guerra e meu filho, que é tenente de cavalaria, logicamente, também combateria. É lógico que isso cria na cultura estratégica dos militares russos, isso tem fortes repercussões. Então, eu não nego que os russos possam temer uma invasão, essa aproximação da OTAN. E é isso que a nossa telespectadora se refere. Só que essa moeda tem 2 lados. Você pode negar, por exemplo, a Polônia, que foi invadida várias vezes, o direito de querer entrar para a OTAN? De maneira alguma. É um direito legítimo ou não é um direito legítimo? Porque a Rússia invade, já invadiu a Geórgia, já invadiu a Ucrânia. Você pode negar aos países báldicos, Estônia, Letônia e Lituânia, o direito de entrar para a OTAN? Você pode negar aos ex-países da Cortina de Ferro, do antigo Pacto de Varsóvia? E será que a OTAN realmente pretendia atacar a Rússia? O presidente Macron, em 2019, em novembro de 2019, disse que a OTAN estava em morte cerebral. No dia do ataque ano passado, 24 de fevereiro do ano passado, o comandante do exército alemão, o general Alfons Mais, disse que o exército, ele foi no LinkedIn, está lá escrito até hoje no LinkedIn, o exército alemão, que eu tenho a honra de comandar, não tem as ferramentas necessárias, para fazer face ao desafio que se impõe. Será que a Alemanha, que não tem as ferramentas, e está claro que não tem as ferramentas, está todo mundo comprando arma agora porque não tinha as ferramentas, será que essa Alemanha estava pretendendo atacar a Rússia? A mesma Alemanha que construiu o Nord Stream 1, construiu o Nord Stream 2, estava comprando gás natural da Rússia? E vamos imaginar outra situação. Digamos que a OTAN falasse assim, não vamos alimentar o temor de invasão russo. Não, Polônia, você não vai entrar para a OTAN, porque se você entrar para a OTAN, eu posso passar uma mensagem para a Rússia de que eu estou querendo alargar a OTAN em direção ao leste. Será que a Polônia não ia procurar se armar, por exemplo, com uma arma nuclear, já que ela tem tanto medo? Será que isso não ia criar mais instabilidade ainda? Se não tivesse o guarda-chuva da OTAN. Se não tivesse no guarda-chuva dissuasório da OTAN? Uhum. Então, assim, essa moeda tem 2 lados. Eu não nego que a narrativa da aproximação da OTAN é uma narrativa poderosa. Eu não nego que na própria cultura estratégica russa haja esse temor. Mas, por outro lado, eu não nego o direito aos países que entraram para a OTAN de terem esse desejo. Então, tem 2 lados dessa moeda. Concordo completamente com o senhor e tendo mais a acreditar que é uma questão de defesa contra a Rússia do que qualquer outra coisa.